informações sobre nossas programações, enquanto vamos abrindo no texto. Capítulo 12. Texto bem conhecido, mas estaremos iniciando hoje um tempo de mensagens sobre um assunto muito importante. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem achar diz: igreja é bom demais. Todos aí no texto? Amém? Nós vamos ler dos versículos 1 até o 6, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Mantenha a sua atenção agora, concentre-se naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa manhã. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Feche seus olhos agora. Vamos orar pelas nossas vidas. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã e nos edifique através de sua palavra. Pai Santo e bendito, nós te agradecemos por esta manhã. Tempo precioso de lembrar do teu sacrifício, mas lembrar também que ele nos dá acesso, Senhor, a uma vida frutífera no Espírito Santo. Essa manhã eu te peço que a tua igreja seja despertada, a começar de mim, para a importância, a relevância de enxergarmos a igreja não como um serviço a ser consumido, mas como um lugar para servir e fazer parte. Abre os nossos olhos nessa manhã, Pai. Fala através da tua palavra e edifica, como já pedimos, o teu povo. Nos submetemos à tua voz. Nós pedimos pela tua voz, ó Deus. Não queremos conselhos humanos aqui, não queremos voz humana aqui, mas a tua palavra falando diretamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, você diz? Amém, meus irmãos? Ao longo dos próximos domingos, talvez salvo com algumas pequenas exceções, mas ao longo dos próximos domingos nós vamos falar sobre um tema que está aí no seu informativo. Pega o informativo aí, bem rapidinho. Se pegar no seu informativo, tem uma palavra pastoral e você vai ler só o título, que é o título da mensagem de hoje. O que é que tem aí no título da palavra pastoral? Força dinâmica. Então nós iremos falar provavelmente no mês de setembro. Força carismática, né? Então, mudei, porque eu mudei o título aqui da mensagem, mas é força carismática que está aí, né? Pronto. Força carismática, muito bem. O pastor já deu a primeira bola fora do dia. Ao longo do mês de setembro e outubro, nós vamos estar refletindo a respeito de como a igreja é fortalecida quando os dons dados pelo Espírito Santo, eles estão atuando e operando no meio da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos no ano 2023 e o nosso desejo até o final do ano é para que esse seja um ano de fortalecimento. E a gente sempre pergunta, queremos ou não queremos ser uma igreja forte? Claro que queremos. Queremos ser uma igreja fortalecida, mas força, falando do ponto de vista fisiológico, do corpo humano, ela exige saúde. Ninguém diz que uma pessoa que está adoecida, ela é uma pessoa que está forte. Ela está no momento ela é debilitada, né, está acamada, está, no caso do homem, se for uma gripe, né, algo mortal. Mas só dizemos que alguém é forte quando também, de igual modo, acontece na vida daquela pessoa uma saúde plena. Ela experimenta saúde no seu corpo. E o apóstolo Paulo, não apenas nesse capítulo 12 de Coríntios, mas em outras situações nas suas cartas, ele deixa claro que uma igreja saudável é uma igreja onde todos entendem, todos aqueles que foram nascidos de novo entendem que foram chamados para servir através dos seus dons, através daquilo que receberam da parte do Senhor e da parte do Espírito Santo. Então, o desafio a partir de hoje é que a gente passe de uma visão
que infelizmente tem acontecido de modo geral na igreja, de que esse lugar, a igreja do Senhor, é um supermercado para uma visão em que a igreja é um corpo, como a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que a igreja é um corpo e, infelizmente, o mundo em que nós vivemos, onde as pessoas transformaram, muitas pessoas, e graças a Deus espero que não seja o nosso caso, muitas realidades transformaram a igreja em um serviço para ser consumido. Eu vou para a igreja como eu vou para o supermercado, e lá eu vou escolher ali no supermercado aquilo que me alimenta melhor, aquilo que vai atender às minhas necessidades. E, infelizmente, essa percepção quase que mercadológica invadiu o ser da igreja. E nós, de modo geral, os cristãos, de modo geral, talvez não seja especificamente o seu caso, geralmente a gente vai para um momento do culto, a gente vai para uma programação da igreja com o seguinte pensamento: o que eu receberei hoje? Como eu serei alimentado? Como eu sairei daquele culto, daquela programação, daquela reunião, daquele encontro, né? A gente está tendo toda sexta-feira, já fazendo um jabá aqui, toda sexta-feira a gente está tendo discipulado. E nunca antes na história dessa igreja a gente teve café moído na hora. Só no discipulado da sexta-feira que ainda dá tempo de você participar. Toda sexta-feira a gente tem falado sobre verdades fundamentais e o querido Arthur estava com um moedor de café, era a gente orando e moendo café e falando e o café moendo. Eu digo, rapaz, que coisa chique. E terminou, ele ainda veio me perguntar: pastor, você prefere um café arábico ou frutado? O pastor é acostumado a tomar um café pingado aí no irmão Fábio, né? Ouvi uma pergunta dessa, meu querido, que padrão, hein? Só no discipulado, todas as sextas-feiras, 10 encontros de discipulado a gente vai ter, só aqui você percebe isso. Mas, voltando para o que eu estava dizendo, infelizmente, a igreja ela tem sido encarada como esse lugar onde eu vou para receber algo. E aí eu chego no culto, como eu disse, talvez não seja especificamente a sua realidade, mas isso tem imperado na igreja de modo geral, e, eu não gosto desse leite aqui, eu escolho esse leite. Eu não gosto desse feijão, eu escolho outro. De modo que a gente até termina. Quantas vezes eu mesmo não me fiz essa pergunta? A gente termina um culto e pergunta, às vezes, para a esposa, pergunta para um amigo, né? O culto hoje foi bom, né? O que você achou? Gostou do culto hoje? Eu não estou dizendo que a gente não deva gostar do culto. Esse lugar deve ser um lugar que você gosta de estar. Deve ser um lugar que agrada a você. Mas, às vezes, por detrás dessa pergunta, às vezes, há um pensamento de que a igreja ela existe para ser um serviço a ser prestado para nós. E quando olhamos para a Escritura, embora a igreja seja um lugar que nos alimenta, seja um lugar que nos fortalece, seja um lugar que somos abençoados de diversas formas. Eu mesmo, embora seja pastor da igreja, sou abençoado todos os dias em fazer parte da igreja do Nazareno. E eu tenho certeza que todos nós que temos congregado, vivenciado essa experiência de igreja aqui em Caruaru, todos nós somos abençoados pelo menos uma vez na semana pela realidade da igreja local. Mas isso não deve colocar na nossa cabeça que igreja é um lugar para consumir aquilo que está acontecendo. Para ser alimentado, para escolher aquilo que agrada e para receber um serviço. A gente tem a localização da nossa igreja no Google. E o Google ele possibilita as avaliações lá, né? E eu estava olhando esses dias, estava bacana a avaliação da igreja do Nazareno. Os irmãos estão chegando lá no Google, graças a Deus. Que bênção. Vários comentários lá. Mas entenda, a igreja não é, embora tenha todas essas coisas que fazem parte da tecnologia, não é sobre aquela comida que você pede no iFood, talvez você peça hoje, se o pastor demorar demais a pregação e ficar muito tarde para fazer o almoço, e quando termina de fazer a refeição, você avalia se é 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Igreja não foi feita para ser esse lugar. Uma outra coisa que essas mensagens pretendem nos levar a esse lugar, de você entender que não há cristão que seja inútil. Não há ninguém que nasceu de novo da parte do Senhor Jesus Cristo, que nasceu de novo do Espírito, que foi chamado a estar parado. É aquilo que o pastor Maurício pregando certa vez, aquele jargão, salvo, seguro e satisfeito, quase que eu me esquecia. Todos nós que um dia fomos iluminados na nossa consciência por Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nascemos de novo,
muitos de nós descendo as águas do batismo, participando daquilo que o Senhor tem feito, nós somos convocados a sermos úteis. E John Wesley fez essa oração de certa vez, né? Ele caiu doente já ali pelos seus 55, 60 anos, e ele achou que ele ia embora. E não era uma gripe, no caso dele era uma doença séria mesmo. Teve uma doença bem séria e ele achou que ele ia embora. E ele passou aí coisa de alguns meses acamado, né? E enquanto ele passou alguns meses acamado, para você ter uma ideia de como as pessoas da igreja do tempo passado, elas viviam uma rotação diferente. Acamado, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o inglês e ainda fez comentários. Na cama, no leito, adoecido. Para você ter uma ideia de como o senso de utilidade era diferente em outras épocas. E nesse período ele escreveu uma oração no seu diário, que é uma oração muito simples. Ele disse: Senhor, não me permita viver inutilmente na tua obra. Então eu quero que você diga isso para a pessoa que está do seu lado agora. Você não é inútil na obra de Deus. Deus entregou coisas que são especiais, específicas para você. Dons, operações, ministérios, como a gente vai falar logo mais. Não fomos chamados para uma vida de consumismo evangélico. É o nome que eu vou dar para essa cultura que a gente tem infelizmente experimentado nas igrejas de modo geral, mas que eu creio não existe e não continuará existindo na nossa igreja. E que nós sabemos, cada um de nós, que não somos inúteis. Que Deus tem algo para fazer através da minha e da sua vida, para servir ao Senhor, servir à igreja local. Portanto, o apóstolo Paulo ele começa esse texto dizendo, né, lembra que a gente falou semana passada, quem estava semana passada, que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Pastor, já é a segunda mensagem que o senhor prega falando da igreja de Corinto. O senhor está dizendo que a gente tem uma igreja problemática? Não. Estou dizendo que igrejas problemáticas têm coisas a nos ensinar. E essa igreja problemática estava tendo uma dificuldade em entender como é que os dons operavam. Como é que os dons funcionavam? Ela estava tendo dificuldade de perceber que os dons eles servem para abençoar a igreja e que esses dons não tornam a pessoa que os recebeu, seja ele o dom de pregar, de ensinar, o dom de falar em línguas, todos os dons que o apóstolo Paulo vai listar, não tornam especiais quem exerce esses dons. Pelo contrário, tornam mais especial a presença do Espírito Santo. E havia essa confusão na igreja, porque as pessoas que tinham determinados dons, elas simplesmente monopolizavam o culto, monopolizavam a vida da igreja. E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, para entender, para explicar para a igreja como é que os dons funcionam. E ao longo dessas mensagens que nós iremos falar, além de você perceber que você não é inútil, nós vamos entender como os dons contribuem para que a igreja seja forte, saudável, robusta, alegre, ativa e que ela esteja servindo ao Senhor Jesus Cristo com fidelidade. Isso não diz respeito apenas a encher o calendário da igreja de programações, de coisas. Não significa entregar cargos para as pessoas. Tem gente que acha que uma igreja onde os dons elas trabalham ativamente é uma igreja que a gente tem que ficar criando cargo. Você, a partir de agora, é o auxiliar do terceiro diácono ordenado da igreja. Você, a partir de agora, é o fazedor da chamada da escola bíblica dominical. Esse é o seu cargo. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre exercer os dons de forma orgânica. O apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, compara a igreja a um corpo. E o seu braço não precisou de ninguém dizendo: braço, a partir de agora você está consagrado a esta função, exerça agora. Não, o braço ele faz o que ele faz. Que é a função que ele recebeu no corpo. Que isso foi dado de presente para ele. Ninguém chega para o olho, a partir de hoje, receba este cargo, né, de ler a letra do pastor Davi. Quem quer essa função? Isso é concedido, isso é natural. Isso não precisa, como às vezes a gente vê em alguns lugares, se criar uma hierarquia. Agora vamos criar uma hierarquia na igreja. Né? Tem aqui, o irmão é o auxiliar. Aí ele passou por alguma... Veja como a lógica empresarial e consumista invade até na forma de organizarmos os dons na igreja. O irmão, a irmã, ele é um auxiliar. Daqui a pouco ele, né, passou, sei lá, fez não sei o que, ele evoluiu, é um Digimon. Aí agora, ele está nesse nível aqui, ele vai ser um diácono. Mas ele precisa evoluir, porque, né, aí
evoluiu de Gimon, agora ele é um presbítero, uma presbítera na igreja, agora é um pastor, e nessa megalomania algumas igrejas vão inventando coisas. Ah, não tem pastor, dá bispo, aí não dá mais bispo, apóstolo e patriarca, e nessa megalomania a gente vai confundindo uma coisa que deveria ser natural, orgânica, com a necessidade de hierarquização na igreja. Quando o Senhor Jesus falou que o maior no reino é aquele que mais serve. Ou seja, ninguém aqui vai ganhar de Jesus, porque ele é o maior do reino. Ele foi quem mais serviu, ele foi quem mais entregou, ele foi quem mais fez. E é isso que deve acontecer na igreja, meus irmãos. Os primeiros versículos do apóstolo Paulo, ele começa já com aquela cajadadas do tio Paulo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Os estudiosos dizem que provavelmente essa frase do apóstolo Paulo que inicia esse assunto sobre os dons foi motivada por uma provável pergunta da própria igreja de Corinto, que tinha mandado uma carta para ele perguntando, olha, como é essa questão dos dons, a gente está tendo uns probleminha aqui, explica para a gente como é que a gente faz. E ele já começa assim, já zero bronca. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. O que é ser ignorante a respeito de qualquer assunto de modo geral? É não conhecer. Mas não é apenas não conhecer. Às vezes ignorância se manifesta quando nós sabemos aquilo que precisa ser feito e não fazemos. Agimos como ignorantes. Ignorância não é só quando a pessoa grita. E a não conhecer aquilo que o Senhor espera de nós, às vezes leva a práticas despropositadas. Leva a coisas como o que estava acontecendo aqui em Corinto. E eu quero trazer uma questão histórica bem importante para você entender porque ele fala os versículos 2 e 3 que eu vou ler novamente. Está dizendo, vocês têm agido como pessoas que não conhecem o assunto dos dons. E se a igreja de Corinto não tinha o direito de ser ignorante, também nós não temos o direito de sermos ignorantes a respeito desse assunto. Quando a palavra de Deus está posta para nos orientar, para nos mostrar o caminho e a direção. Dá um toquezinho assim, bem leve no ombro do seu coleguinha, do seu irmão, da sua irmã. Não seja ignorante. E o que acontece? O apóstolo Paulo fala nos versículos 2 e 3. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, a igreja de Corinto, ela vivia, meus irmãos, dentro de um dos centros de adoração pagã mais importantes da época do apóstolo Paulo. Havia uma colina na cidade onde um templo havia sido erguido especificamente para a adoração de uma deusa grega. Havia nesse lugar de adoração até rituais de prostituição. E muitos desses irmãos vieram dessas realidades. Havia ali o que hoje a gente era mais popular em Atenas, mas a prática de esporte que originou aquilo que nós chamamos de Jogos Olímpicos. E a idolatria estava misturada com essas práticas esportivas. Isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele diz, vocês sabem que quando eram pagãos, como dizíamos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Ou seja, a adoração, o apóstolo Paulo está dizendo, ela dita a forma como nós vivemos. Você é aquilo que você adora. A prática da sua vida é determinada, por aquilo que você adora. Por quem está no centro do seu coração. Por aquilo ou aquele que é o maior do seu amor, o maior dos seus amores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Enquanto esses irmãos da igreja de Corinto serviam a outros deuses, a prática deles também era orientada. Eles eram aquilo que eles adoravam. Por isso que há um salmo na Bíblia que fala sobre a idolatria. E Davi, ele fala uma coisa que a gente diz, meu Deus, que coisa dura. Eles tornem-se iguais aos ídolos. Todos aqueles que os adoram e todos quanto neles confiam. O que Davi está fazendo, na verdade, é descrever um processo natural. Aqueles que adoram a Deus, aqueles que são cristãos, eles, quanto mais adoram a Deus, mais se parecem com Cristo. É natural. O mesmo acontece com outros tipos de adoração. Você vai se tornando parecido com aquilo que você adora, ou com aquele a quem você adora. Se aplica a qualquer tipo de adoração. Tem pais, por exemplo, que colocaram os filhos em tal ponto no coração que há uma adoração ali velada. E quando você olha, os pais, eles vão com o tempo adotando comportamentos infantilizados como os filhos que eles têm.
porque estão se tornando aquilo que eles adoram. Isso se aplica em qualquer ídolo que possa assumir seu coração. A pessoa que adora o dinheiro, a pessoa que adora o consumo, como a gente até mencionou aqui na escola bíblica dominical, ela se transforma em tudo aquilo que o dinheiro representa. Você é aquilo que você adora. E o apóstolo Paulo, vou continuar, ele diz, no versículo 3, por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, ou anátema Jesus, no original. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que eu vou dizer para você aqui agora é uma hipótese, uma boa hipótese do que Paulo está denunciando aqui. Como eu falei para vocês, nessas cidades onde havia esse processo de adoração, muitas vezes ligado à prática de esportes, à vida comum de modo geral, o que é que acontecia? As pessoas que adoravam, por exemplo, o deus Hermes, inclusive temos indícios documentais disso. Temos essas plaquinhas até hoje, algumas delas foram preservadas. O que é que se fazia? O camarada ia lá para uma prova de atletismo ou ia lidar com uma determinada questão comercial e ele tinha um adversário. O que é que ele fazia? Ele mandava escrever numa plaquinha de chumbo uma maldição contra aquela pessoa ou contra aqueles adversários com quem ele ia tratar aquela questão ou lutar naquele jogo, naquela prática esportiva específica. E aí ele colocava o nome do Deus dele e pedia todas as maldições que aquele Deus pudesse trazer para aquela pessoa, que era o adversário dele. Ainda temos essas plaquinhas feitas de chumbo, algumas são preservadas até hoje. Tem uma que diz assim, inclusive, que dessas que são preservadas até hoje, que Hades, com todas as maldições do mundo inferior, amaldiçoe fulano de tal. Era assim que o pessoal fazia. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está, como eu disse, isso é uma hipótese do que estava acontecendo. Lembra que a gente sempre fala aqui, quando nós lemos as cartas, nós estamos ouvindo uma conversa onde a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Mas baseado neste versículo aqui, nessa parte que Paulo está dizendo que nós temos acesso, parece que tinha gente na igreja de Corinto amaldiçoando pessoas em nome de Jesus, como os idólatras faziam, como os pagãos faziam. Parece que tinha gente que tinha trazido essa lógica do mundo pagão, ali ao redor de onde eles viviam. E porque anátema Jesus pode ser tanto traduzido como Jesus seja amaldiçoado, como está na nossa tradução NVI aqui, como Jesus amaldiçoe. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês estão agindo a respeito de Jesus como vocês agiam a respeito dos ídolos. O apóstolo Paulo está dizendo, é impossível que isso aconteça. É impossível que alguém tenha este sentimento no coração e isso proceda do Espírito Santo. É impossível que alguém tenha tal disposição, tenha tal desejo no coração e isso proceda do Espírito. E isso venha do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo diferencia, ninguém pode dizer uma coisa dessa e estar motivado pelo Espírito. Ninguém pode ter essa atitude inspirada pelo Espírito Santo. E também ninguém pode dizer, ele conclui, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa segunda frase, de que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem ser pelo Espírito Santo? Que as coisas mínimas que nós fazemos, elas só podem ser feitas para o Senhor no poder do Espírito. Que aqueles que nasceram do Espírito, como Jesus falou lá para Nicodemos, eles fazem as coisas pequenas e as coisas grandes pelo Espírito de Deus. Que quando você ajuda no mutirão da igreja para fazer a limpeza, quando você está na mídia, quando você prega, quando você entrega um folheto para alguém na rua, quando você fala de Jesus, qualquer coisa, até como uma frase, Jesus é o Senhor, fazemos no poder do Espírito. Então, o que Paulo está dizendo no final das contas? Aquilo que nós fazemos para Deus não é nosso. Os nossos dons não são nossos. Nossas habilidades no serviço do Senhor não são nossas. Nós somos, como temos aprendido já há muito tempo, mordomos, despenseiros. E os dons são dados por Cristo, não para que a gente queira o mal das outras pessoas, não para que a gente
faça valer os nossos próprios direitos. Não para o uso que talvez algumas pessoas estavam dando para eles lá na igreja de Corinto. Os dons existem para abençoar. E essa é a segunda parte da minha mensagem hoje. O apóstolo Paulo, ele vai nos versículos 4, 5 e 6. Ele vai refazer aquilo que a gente chama de caminho trinitário. Geralmente a gente coloca a primeira pessoa da Trindade como Pai, a segunda como Filho, na ordem da revelação. Até teve conversa na sexta-feira sobre isso. E a terceira pessoa da Trindade como Espírito Santo. Isso, obviamente, não quer dizer que essa hierarquia, que há essa hierarquia, que o Espírito ou o Filho são menos Deus do que o Pai. Sabemos que ambos são Deus e têm todos os atributos da divindade. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz 3 palavrinhas e associa cada uma delas, na prática, a uma das pessoas da Trindade. Ele começa pelo Espírito Santo no versículo 4. Olha o que ele diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a palavra que ele usa aqui para dons é carisma. Todo mundo aqui já deve ter usado essa expressão, ouvido essa expressão. Fulano de tal é uma pessoa carismática. Quem já ouviu isso aqui já? Carismático vem desta palavra. Carisma. Dom. E o que significa carisma? Há vários significados. Mas pode ser resumido como favor recebido sem mérito próprio. Então, biblicamente falando, quando nós dizemos, fulano de tal é uma pessoa muito carismática, biblicamente falando, estamos dizendo, rapaz, fulano de tal recebeu um presentão do Espírito Santo. Não é como o mundo lá fora enxerga. Fulano de tal é uma pessoa carismática, ela tem muitas habilidades, ela é uma pessoa desenvolta, ela é uma pessoa desenrolada, como a gente fala. Não. Quando dizemos que queremos ser uma força, ou queremos ter essa força carismática, estamos dizendo que queremos receber mais e mais desses dons que não vêm através do mérito. Os dons não são conquistados através de esforço. Pastor, mas o senhor não estuda nos dons que o senhor recebeu da parte de Deus, por exemplo. O senhor não tem que se preparar, estudar. Isso, na verdade, é o operar, a ministração dos dons que já recebemos. Nós nos preparamos. Aquele que canta, vai melhorando, vai aprendendo a fazer segunda voz, vai aprendendo a fazer falsete, vibrato. Aquele que toca, vai saindo da pentatônica, começa a fazer aquelas escalas mais acidentais, para quando chegar a música num tom menor, ninguém ficar chorando, sofrendo. Nós exercitamos, mas o presente vem do alto. É dado por Deus. É dado pelo Espírito. Aqui a terceira pessoa da Trindade, como disse, Paulo inverte aqui a lógica trinitariana. Os dons são dados pelo Espírito. Cargos podem ser dados pelos pastores, pelas lideranças de modo geral, mas dom é dado pelo Espírito. E eu pergunto para você nessa manhã, o que é que o Espírito Santo tem te dado? Você está esperando o pastor dizer que você tem? O irmão fulano, a irmã fulana, que é uma referência para você dizer, faça isso? Quando foi o Espírito que te deu? Quando foi a pessoa bendita do Espírito Santo que concedeu isso para você? Você vai ficar esperando isso acontecer? Sempre dizemos que o modo natural como as coisas acontecem na igreja, no serviço da igreja, é que primeiro nós exercemos e depois, se vier ou não, que venha o reconhecimento, mas primeiro nós servimos. E há pessoas que estão esperando, como já mencionamos no começo, o pastor, ou a irmã da paz, ou o irmão da junta que é antigo na igreja chegar e dizer, receba esta palavra agora. Você será o responsável por esta área da igreja. Se foi o Espírito que te deu, exerça. Faça. Não espere. O máximo que você faz quando você recebeu algo do Espírito Santo é conversar com a liderança. Olha, eu quero fazer isso aqui. O Espírito me chamou para fazer isso aqui. Eu tenho um desejo no meu coração. Como é que eu posso fazer isso?
Não é ficar esperando um grande acontecimento, um grande evento chegar. Como Gideão. Tem gente que crente que é que nem Gideão. Deus vem e diz literalmente, olha, vai nessa tua força, que diga-se de passagem, a força de Gideão, meu Deus, era nada. Vai nessa tua força e liberta o povo de Israel. Ai, mas eu sou tão pequeno. Minha família não tem relevância em Israel, minha família é menor. Ah, né. Pare de criar desculpas. Pare de colocar justificativas. Meu tempo é muito curto, pastor. Então você vai ter que ter sabedoria para transformar um presente de Deus em um exercício em um tempo curto. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, nas coisas simples, como dizer Jesus é o Senhor, isso só é concedido pelo Espírito. Ou seja, a fonte é uma. E não é o pastor, não é a liderança, como eu já disse aqui, a fonte é o Espírito. Se você recebeu dessa fonte, como dissemos no início, você não é um inútil, você não foi chamado à inutilidade, não foi chamada à inutilidade. Se você recebeu esta parte de Deus, exerça. Um outro significado para carisma, economia da graça divina. Quando ele diz aí no versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e dons aqui está traduzido como economia da graça divina, é mais ou menos em termos humanos, como se Paulo estivesse dizendo, o Espírito Santo ele tem lá uma prateleira de dons. Olha como a coisa é ao contrário do que as pessoas têm ensinado. A gente acha que a gente vem na igreja, a gente diga assim, a igreja de modo geral, a gente vem na igreja e a gente escolhe aquilo que é para a gente servir. É o contrário, o apóstolo Paulo está dizendo. O Espírito Santo, ele tem lá a sua prateleira de dons, sua biblioteca de dons. E ele escolhe palavra de sabedoria. Está aqui, Camila, para você. Aí ele encontra a da paz. Dons de misericórdia. Está aqui da paz. Economia da graça divina. Está aqui o dom do ensino. Eu ia apontar uma pessoa aqui, mas deixa para lá. Não tem que ser eu, né? Tem que ser o Espírito Santo. Amém. É o contrário. Não somos nós que entramos para escolher aquilo que é o Espírito Santo, que tem a sua dispensa de dons. E ele os dá. Economia da graça divina. A dispensa da graça. O Espírito Santo são os dons que ele tem para mim e para você. Amém? Segundo versículo, aqui, versículo 5, diz o seguinte. E isso está muito conectado à pessoa de Cristo, segunda pessoa da Trindade. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então ele falou sobre dom, e a segunda palavra aqui ligada a Cristo é ministério, que é a palavra no original diaconia, de onde tiramos o serviço dos diáconos. Jesus era um diácono, pastor? Era, Jesus fez diaconia. E a gente dizendo aí que diácono é menos do que uma outra pessoa na igreja, tá vendo? Que bobagem. Diaconia. O que é diaconia? Diaconia ou diácono é aquele que faz determinada atividade a pedido de uma outra pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Alguém que é escolhido como representante para exercer determinada função. Então, depois de usar uma linguagem de dentro de casa, da dispensa, o apóstolo Paulo parte para uma linguagem mais prática do dia a dia. É como se ele dissesse, Cristo, o diácono por excelência. Aquele que serviu por excelência, tendo recebido essa mesma missão da parte de Deus. É como se ele dissesse, pronto, agora vou fazer milhões de procurações, com ministérios específicos. Jesus, por excelência, como disse, ele é o diácono por excelência.
Ele tinha todos os ministérios em si. Ele era mestre, ele tinha a palavra de sabedoria, ele tinha a dons de misericórdia, dons de curar. Todos os dons estados na palavra habitavam perfeitamente em Cristo. E ele passa, então, uma procuração para todos os cristãos, todos aqueles que são membros do corpo, com partes, porções desse ministério. Está aqui a sua procuração, seu ministério é esse. Está aqui a sua procuração, seu ministério é esse. Faça aquilo que outra pessoa pediu. Faça a tarefa que outra pessoa deu a você. O pastor? Não, Jesus Cristo. E a fonte é a mesma. Porque assim como a igreja é uma, o nosso Deus é um. Adoramos um Deus que é 3 pessoas, mas que é uma unidade de ser. Agora, terceiro versículo, versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A palavra aqui para formas de atuação é energema, que vem de energel, de onde vem a palavra energia. Significa ser eficaz, produzir, ajudar alguém, ser operativo. Qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida exige energia. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus Pai concede essas formas, essa energia. Na igreja, a gente tem literalmente aquela pessoa que é mais enérgica. Eu tenho certa medida de energia. Minha esposa costuma dizer que quando eu durmo bem, é uma coisa maravilhosa, porque eu fico, hoje inclusive essa noite eu dormi maravilhosamente bem. Foi só pesquisar um vídeo sobre melatonina que ela já aconteceu. Foi dando uma moleza assim ontem, depois a gente voltou do culto de jovens. Eu disse, eu vou pesquisar sobre melatonina, que eu estava interessado nisso, para dar uma dormida melhor. Ficar menos agitado. Aí eu pesquisando me deu sono. Eu digo, nem precisei tomar, foi só pesquisar. E há pessoas com esse perfil na igreja que são mais enérgicas, mais proativas. Há pessoas que são mais introspectivas. Mas o fato é que para tudo que nós fazemos, introspectivos, os mais tímidos, aquele que a gente pede para dar um testemunho, pastor, não sei o que eu falo. Ou aquela pessoa que, meu Deus! Para todas essas operações é necessário a energia que vem do Deus Pai. Há muitas formas de atuar. Há aquele que vai pregar, e ontem a gente estava no intercâmbio da JNI, e eu estava dizendo, eu fiz a enquete com a minha esposa depois que terminou. Eu me mexi demais. Porque a gente não estava em casa, Aqui eu estou em casa, eu posso ser um pouquinho mais eu. Mas como a gente estava visitando, o pastor tenta, igreja mais tradicional, irmãos, de uma tradição um pouco diferente da nossa. Aqui, púlpito bem bonito eles têm lá. Foi a bênção. Os jovens estavam lá, foi bênção ou não foi? Foi top o culto. Teve dinâmica, foi muito bom o intercâmbio e nós somos o corpo de Cristo com os irmãos lá da igreja Monte Sinai. E, a gente tem esses perfis diferentes na igreja, mas tudo que nós fazemos exige essa energia. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e não perceberam que há essas formas de operar, esta energema, essa energia. É o café, pastor, que o senhor toma de manhã? Não. É Deus. É a fonte. Será que você não tem deixado de acessar? Você que já tem servido ao Senhor. Está escalado para ficar no ministério infantil? Ai, Jesus. Me ajuda, Pai. Está escalado para o louvor naquele dia. Aí começa a ensaiar, a corda tora. As cordas, elas são meio traíras, elas gostam de fazer isso. Vou ter que comprar uma corda. Está fazendo algum serviço na igreja, preparando. Eu lembro de uma situação, a gente estava carregando uma mesa de madeira muito pesada, que tinha em outra igreja que a gente congregava lá em Arco Verde, e a mesa caiu em cima do meu pé, o tampo da mesa, quando a gente estava levantando. E tuf, no meu pé. Por isso que eu tenho o pé assim, ó. Foi depois disso. Caiu no meu pé. Eu perdi o dia ali, Adolescente é complicado, né? Não vou mais ficar hoje aqui não. Já tive raiva, já vou para casa. Fechei a cara.
Aí sempre tem uma pessoa mais madura, né? Primeiro, foi logo atrás de botar gelo. E disse, que cara é essa? Quer dizer que uma mesa cai no teu pé e acabou a energia de servir o Senhor. O que é que tem minado a tua energia de servir a Deus? O que é que tem minado a vontade, o desejo de servir? Será que você não está fazendo no automático? Será que você não está fazendo? Tem muito isso na igreja. E eu sei que igreja pequena tem muito isso, mais ainda. Eu estou fazendo porque se não fizer, ninguém faz. Será que é essa a motivação? Tem aquela história, né? A mulher vai acordar o marido e diz, querido, escola bíblica dominical, vamos se levantar. Ah, não quero. As pessoas daquela igreja, elas estão muito chatas e não suporto mais. Querido, vamos tomar café porque vai começar o culto. Não quero, não vou. Querido, você tem que ir, você é o pastor da igreja. Há pastores que estão nessa situação. Eu vou, porque se eu não for, quem vai fazer? Mas há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Se nós recorrermos a essa fonte, não faltará energia. Não podemos, como fez Sansão, fazer a obra de Deus com as forças humanas. Não aguenta. Força humana não dá conta. Mas isso está disponível para mim e para você. Queria pedir que você ficasse de pé. O que você tem feito com seus dons? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou em sua mão? O que Deus tem feito com aquilo que você tem feito com aquilo que Deus espera de você? Pastor, mas eu já fui tão decepcionado no ministério. Eu já fui tão machucado. Já fui tão ferido. Já aconteceram coisas tão dolorosas pelo fato de eu exercer o dom. Eu pergunto para você, quem em sã consciência, quando um membro adoece, arranca? Tem um corte no braço, machucou o braço, vou torar. Não se exclua daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Igreja machuca mesmo às vezes. Igreja fere mesmo às vezes. Mas mutilar não vai sarar. Às vezes, quando aquele membro se machuca e a gente tem fisioterapeuta na casa, para ele voltar à sua funcionalidade normal, às vezes é preciso fisioterapia. É preciso colocar aquela parte do corpo para trabalhar bem devagarzinho, no ritmo mais lento. Talvez seja o seu caso hoje. Pastor, eu não consigo o gás completo, mas não deixa de se mover. Não corta fora. Não joga a toalha. Não deixa de lado aquilo que Deus entregou para você. Não foi para mim. Coitada dessa igreja, se essa igreja dependesse só de mim, daquilo que eu posso fazer. Coitada da igreja se ela fosse feita só de Davi. Mas Ele colocou você aqui. Glória a Deus. Ele colocou você aqui. E só você pode fazer aquilo que você pode fazer. Só você pode servir naquilo que só você pode servir. Eu quero orar com você. E quero abrir aqui um espaço à frente. Para todos aqueles que, diante dessa palavra, entendem que podem ser usados pelo Senhor. Alguns não sabem como. Outros sabem como, mas deixaram isso ir ficando dormente com o passar do tempo. Mas o meu desejo, qual a minha oração essa manhã, diante dessa palavra, que esse tempo seja para despertar aqueles que ainda têm adormecido nos seus chamados, nas suas operações,
nos seus ministérios, naquilo que Deus chamou você para fazer. E se você entende que tem algo específico da parte de Deus que Deus chamou para fazer, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para nós orarmos pela sua vida. Não é para a gente determinar que você vai começar a semana que vem. É só para você orar. É só para nós orarmos por você. Enquanto iniciamos a música, se você deseja, Senhor, eu quero fazer. Eu tenho esse desejo no meu coração. Ou eu nem tinha esse desejo até ouvir essa palavra. Eu nem me lembrava. Faz tanto tempo, pastor, que eu servia nesse ministério. Mas as feridas, os traumas, o tempo passou e eu não sirvo mais, não faço mais. O Senhor está te convidando a reativar isso. A recolocar-se. Se você tem esse desejo, venha ao altar do Senhor enquanto nós louvamos. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar por cada um dos irmãos que estão aqui. Peço que você que está aí também esteja orando pela sua vida, pela vida de cada um desses irmãos. Vou passar orando com cada um enquanto nós ouvimos a canção. Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
cada dom, Deus, cada talento, Deus, aqui representado nessa manhã. Que nós possamos te entregar, Senhor. Que nós não usemos só para a nossa glória, mas para a tua, Pai. Que alguém aqui estiver com dúvida, que o Senhor traga clareza, Deus. Revela dons, talentos aqui, Senhor. Se tem alguém se sentindo desencorajado, encoraja, Pai. Não há nada melhor do que te servir, Deus. Não há nada melhor do que dar aquilo que o Senhor nos deu de volta a ti, Senhor. Então reanima, se tem alguém aqui desanimado, Deus, fazendo funções no automático, Deus, que o Senhor traga realmente de volta para o lugar, para o centro da tua vontade, onde o Senhor quer e deseja que seus filhos estejam, Pai. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria, Deus, com alegria, porque é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio servir a um Deus tão grande como o Senhor, Pai. Então que os nossos dons, nossos talentos que o Senhor foi depositando, muitas vezes desde a nossa infância, gerando em nosso coração, que nós possamos entregar ao Senhor. Se tem alguém que não sabe o seu dom, que o Senhor possa trazer clareza, porque o Senhor distribui conforme a tua graça, Pai. Então realmente distribui dons aqui, Senhor, de sabedoria, Senhor, palavras de sabedoria, de missões, Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente levantar pessoas aqui, Deus, verdadeiros adoradores, Pai, pessoas com realmente compaixão, Senhor, né, aí de auxílio, Senhor Jesus, que realmente o Senhor levante, Deus, em nome de Jesus, e reanima a tua igreja, porque não há nada, Senhor, melhor do que te servir, não há nada melhor, Deus. Então traz isso ao nosso coração, Senhor Jesus, traz alegria, se alguém estiver com desânimo, traz alegria, Senhor, e colocamos também diante do Senhor a vida do nosso pastor Davi, Pai, que o Senhor o fortaleça, Deus, se em algum momento ele se sentir desanimado, o Senhor venha como um bálsamo, Deus, e refrigera a sua alma, Deus. Se ele estiver cansado, que o Senhor seja o descanso, Pai, dele e de sua casa, Pai. Então colocamos diante de Ti a vida dele, Senhor, sabendo que ele está dando os seus talentos a Ti, Deus. Então que realmente ele possa permanecer no centro da Tua vontade. Então recarrega suas forças, Senhor, para que ele continue essa boa obra. E nós, como Tua igreja amada, permaneça aí com ovelhas que realmente incentivam o seu pastor, Deus, que realmente abençoa o seu pastor e possamos colaborar juntos com o reino, Pai, ser realmente uma igreja ativa para o teu reino e não para a tua glória, não para a glória dessa igreja, mas para a glória do Senhor, da igreja realmente celestial, Deus, que virá, em nome de Jesus, amém e amém, Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor, Santa Ceia, momento que relembramos o sacrifício de Cristo por nós. E quando falamos sobre dons,